Hey galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo aqui na área novamente, dessa vez para iniciar nessa nosso início de preparação aí visando a reta final para o seu vestibular, uma nova série aqui dentro das nossas aulas de Sociologia do canal, uma série intitulada Spoilers do Enem, Conceitos Volume 1, onde nós vamos abordar alguns conceitos super, hiper, mega importantes, visando aí essa nossa maximização do tempo dentro dessa reta final da nossa preparação para o Enem 2020. Contém spoilers, alerta de spoilers desse vídeo, para que todo mundo fique ligado aí no que vai rolar. E hoje nós vamos falar inicialmente sobre alguns termos e conceitos relativos ao conceito de trabalho, na minha humilde opinião, um dos conceitos mais importantes dentro das ciências humanas e sociais aplicadas. Inicialmente, vamos ver aqui que trabalho, nessa concepção, que é a concepção cobrada dentro da matriz de referência do Enem, é a ação humana sobre a natureza que tem o objetivo de transformar e configurar e reconfigurar a existência humana. Então, o trabalho é super importante porque é por meio dele que o ser humano, através de suas civilizações, conseguiram desenvolver e chegar no estágio atual onde nós nos encontramos. Ele é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a realização pessoal, social e desenvolvimento econômico também. Beleza? Então, essa nossa dica, esse nosso spoiler de hoje, o trabalho, você vai encontrar de maneira mais clara dentro da sua competência diária 4 das ciências humanas e sociais aplicadas, pois é nessa competência que nos elucida que é preciso entender as transformações técnicas e tecnológicas e seus impactos nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e da vida social. Beleza? Então, é muito importante você ter em mente sempre analisar as suas competências diárias, nesse caso, a competência diária 4. Outra coisa super importante quando a gente fala sobre o conceito de trabalho dentro das ciências humanas e sociais aplicadas é uma ligeira confusão ou pequena dúvida que pode surgir com relação ao emprego dos termos trabalho versus emprego. Não se trata da mesma coisa. Nós vamos ver agora rapidinho aqui essa diferença. Qual seria a principal diferença entre a concepção de trabalho e emprego? Primeiramente, trabalho, como a gente já viu, é a execução de atividade, toda e qualquer atividade que tenha a finalidade de transformar tanto o indivíduo quanto o ambiente no qual ele está inserido. Já emprego é ocupar um cargo remunerado. Você tem que ter uma ideia de que no trabalho existe desde o início dos tempos, em todos os períodos históricos. No nosso vídeo de spoilers parte 2, onde falaremos sobre outros conceitos relativos a trabalho, nós falaremos sobre o conceito de modo de produção. E o emprego, que logo vem à nossa mente, o trabalho assalariado, se torna ativamente predominante, principalmente desde o processo da Revolução Industrial para cá, que é quando se deu a consolidação do modo de produção capitalista. Não que as pessoas não recebessem em períodos anteriores, mas com a Revolução Industrial, o modo de produção capitalista se tornou predominante, beleza? Então, trabalho é mais amplo, emprego é uma das características, vamos dizer assim, uma das faces aí do trabalho, tudo bem? Então, como a gente falou, o trabalho ele é verificável em todos os períodos e eu trouxe aqui uma citação
de Aristóteles sobre o trabalho na antiguidade, pois o trabalho na antiguidade é muito cobrado nos vestibulares, incluindo aí o nosso tão almejado Enem, beleza? Então, na cultura grega, a concepção de trabalho era basicamente dividida em três concepções. Você tinha o trabalho, a praxis, você tinha o labor, que era o trabalho físico, que até hoje, para muitas pessoas, é desvalorizado. Né? Muitas pessoas têm essa concepção de que o trabalho é um elemento negativo, e isso deve-se muito à concepção que nós herdamos da antiguidade, tanto grega quanto romana ou latina, porque nós temos a concepção ainda do tripalium. O que é o tripalio? Na nossa língua, a palavra trabalho se origina do latim tripalio, que era um instrumento de tortura, né? Segundo, era um instrumento feito por 3 paus aguçados, algumas vezes munidos de ponta de ferro, na qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-las e esfiapá-las. Ou seja, trabalho, a palavra tem uma origem de um instrumento utilizado para a tortura. E como eu tinha falado anteriormente, é muito interessante você entender essa diferença entre labor, entre poiesis e entre praxis. São 3 concepções de trabalho na sociedade greco-romana. Você sabe que entender conceitos e dominar conceitos é uma das suas melhores ferramentas, inclusive para a sua redação. Então vamos lá. Labor seria o esforço físico voltado unicamente para a sobrevivência do corpo, atividade passiva e submissa ao ritmo da natureza. O trabalho do agricultor, aqui ele também dá o exemplo do trabalho do parto, por exemplo, trabalho de parto. Poiesis recai sobre o fazer, o ato de fabricar, de criar alguma coisa ou produto, ou através do uso de algum instrumento ou mesmo das próprias mãos. Exemplo, o trabalho do artesão. A poiesis tem a ver com a transformação. Você aplicar a força de trabalho sobre algo e transformar em outra coisa. Por exemplo, o artesão, o escultor. E a praxis, que nós já vimos muito quando nós falamos sobre cidadania e democracia na Grécia Antiga, é a atividade que tem a palavra como seu principal instrumento, aquela atividade da qual somente o cidadão estava incumbido. Utiliza o discurso como meio para encontrar soluções voltadas para o bem-estar dos cidadãos. Beleza? É o espaço da vida pública, da política. 3 conceitos super importantes dentro da esfera do trabalho. E agora, nós vamos dar uma analisada na concepção de trabalho para os clássicos da sociologia. Tá? Os clássicos da sociologia, nós já tivemos também algumas aulas acerca deles aqui no canal. Né? Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber são 3 visões diferentes, são 3 enfoques teóricos diferentes acerca do trabalho. Durkheim enfatizava a divisão social do trabalho e os efeitos que ela trouxe para a sociedade. Karl Marx analisou a alienação dos trabalhadores, enfocando no aspecto negativo dessa alienação para os trabalhadores, e Max Weber analisou o trabalho como uma grande força de sustentação do capitalismo, principalmente enfocando na burocracia. Acerca da alienação, nós temos essa imagem que inclusive apareceu 2 vezes em edições passadas do Enem, tá? Que é aquela famosa imagem da linha de montagem que faz uma relação com o Fordismo, um dos conceitos importantíssimos também acerca de trabalho que é utilizado, que é analisado tanto pela sociologia quanto pela geografia. E com relação à burocracia, é muito importante analisar que Max Weber a entende como um instrumento muito importante para que o capitalismo pudesse se sustentar, porque é uma forma de organização humana que se baseia na
racionalidade, ou seja, lembra da ação racional baseada em fins? A adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Esse conceito de burocracia aqui para Max Weber dentro da esfera do trabalho tem uma relação muito grande também, inclusive, com o Taylorismo. Depois dei uma reconferida lá nesse conceito de Taylorismo. É mais ou menos o que nós temos no grande clássico de Charles Chaplin, Tempos Modernos, grande clássico do cinema. Nessa cena onde durante o almoço os trabalhadores foram submetidos ao teste de uma máquina para que eles pudessem almoçar e comer o milho enquanto ainda trabalhavam, ou seja, otimizar a produção, tá? E para a gente finalizar o nosso primeiro vídeo dos spoilers do Enem, vem aqui uma diferenciação entre os estágios da produção industrial, foi uma questão do Enem 2010, o artesanato, a manufatura e o trabalho industrial. Então vamos lá, a maquinofatura, as características principais. No artesanato, o produtor possui os meios de produção, instalações, ferramentas e matérias-primas, ou seja, ele é dono desses meios de produção. A atividade é manual, familiar e ela contempla todas as etapas com o artesão. Na manufatura, você já tem uma divisão do trabalho, o trabalho passa a ser assalariado e ocorre um aumento de produtividade. Na maquinofatura, você tem o surgimento das fábricas, trabalho com as máquinas e o trabalhador passa a vender a sua força de trabalho. Aqui ainda fica bem claro também, artesanato, pouca divisão do trabalho sem uso de máquinas. Manufatura, divisão do trabalho, linha de produção, a esfera do... vai iniciando ali uma esfera do Fordismo, uso de ferramentas individuais. E na maquinofatura, divisão do trabalho por fase e uso da máquina a vapor. Como sugestão, se você ainda não teve a oportunidade de assistir esse clássico, que é bem fácil, né? Várias plataformas aí você consegue, dê uma analisada no clássico Tempos Modernos, Modern Times, de Charles Chaplin, filmaço de 1937, que você vai compreender e reforçar vários dos conceitos sobre os quais nós falamos hoje. Um grande abraço, muita força nessa reta final de preparação, e você sabe muito bem a vitória de onde vem, porque você está sempre conosco aqui na Central do Enem.